Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse culto ao nosso Deus. Esse é o tempo que Deus preparou para estarmos juntos buscando a face do Senhor. Eu quero convidar você a orar, a falar com Deus, a se dispor a Deus para que Ele possa vir ministrar no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para te buscar, para te adorar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para te pedir, Senhor, lava o nosso coração de todo pecado, de toda iniquidade, leva a nossa mente cativa ao teu trono, ó Pai, e que o teu Espírito venha falar aos nossos corações, que a palavra que será ministrada, Pai, que ela seja revelada a nós pelo Teu Espírito. Precisamos da palavra rema, Pai, precisamos de uma direção, precisamos, Senhor, do norte. Fala conosco, Deus, através da Tua santa palavra, e que enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, os nossos corações venham ser restaurados, a nossa vida venha ser restaurada pelo Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu trago nesta noite para você uma palavra forte, uma palavra para levantar o seu ânimo, para revigorar a sua fé. Eu queria compartilhar com você o que está no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 8. Bem, 2 Reis, capítulo de número 8. Versículo de número 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Essa é a história de uma mulher chamada... a Bíblia chama de mulher sunamita. Essa mulher era uma mulher rica. Lá em 2 Reis 4, conta a história dela. E ela era muito caridosa, era muito bondosa, era uma pessoa que tinha posses, mas não era soberba e nem uma pessoa egoísta. Pelo contrário, ela recebia na casa dela as pessoas que passavam por ali, que estavam em viagem. Não era uma prática só dela, era comum, era costume do povo naquela época receber em suas casas aqueles que estavam viajando, aqueles que estavam passando de uma cidade para outra. Eles recebiam, eles davam alimento, eles davam dormida. Então ela sempre recebia as pessoas, e recebia um profeta, o profeta Eliseu. Só que ela percebeu que o profeta Eliseu era uma pessoa especial. Ela observava o profeta quando esse ia à casa dela, e ela chegou a conclusões que ela dividiu com o marido dela. Ela falou assim: marido, esse profeta, ele é diferente, esse profeta é de Deus, ele é um santo homem de Deus. Vamos preparar um lugar para ele, para quando ele passar por aqui, para que ele tenha um cantinho dele, um cantinho reservado, onde ele possa se alimentar, onde ele possa meditar, orar, ele possa dormir tranquilamente. Vamos preparar um canto para ele, para que ele se sinta à vontade. Vamos recebê-lo da melhor forma possível. Aquela mulher, ela tinha-se no coração um desejo de cuidar do profeta, de abençoar a vida do profeta, mesmo sem conhecê-lo muito bem, mesmo sem ele fazer parte da família. Hoje em dia, fazendo parte da família, já não se pode esperar muita coisa, né? E imagine quem não é da família, imagine quando é um estranho, uma pessoa que está passando pela sua casa,
que você não conhece a história dessa pessoa, né? Só por Deus mesmo, para que a gente tenha atos de bondade e de misericórdia e trate com amor. Mas a palavra de Deus fala a respeito do tratamento que deve ser dado ao profeta. Se você olhar lá na sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20, diz assim: e pela manhã, vou pegar meu óculos, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarás. Então aquela mulher, ela sabe quem é aquele moço, ela sabe o que aquele moço possui. Ele tinha um dom, era emprestado, mas ele podia usar, né? Um dom de profecia, e não só um dom de profecia, ele tinha um dom de cura, ele tinha um dom de maravilha, né? Mais na frente a gente vai ver ele usando esses dons. E o certo é que o marido concordou e a esposa mandou fazer o quartinho do profeta. Era simples, amados, mas era tudo que ele precisava. Eles fizeram um quartinho pequeno, junto ao muro, e ali eles colocaram uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vinha ali, ele se recolhia naquele lugar. Então, sabe aquele cantinho separado ali, que não vai incomodar ninguém, nem vai ser incomodado por ninguém? Pois é. E aí eles colocaram tudo que ele precisava. Ele precisava de uma cama para repousar, ele precisava de uma mesa, uma cadeira para se sentar, o candeeiro para clarear a noite. Então ele tinha tudo ali, ele estava super bem instalado para o que na época existia. E a palavra de Deus diz que ele um dia chegou e se recolheu naquele quarto, e ele perguntou para o moço dele, falou para o moço dele: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs de pé, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, o que há de se fazer por você? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Assim, humanamente falando, ela não precisava de nada. E a proposta do profeta também era humana, era de chegar no rei, era de chegar a alguma autoridade, que ele tinha bons contatos, ele se dava muito bem com o rei, ele era bem recebido no palácio, então ele tinha uma influência, né, com o rei. E aí ele estava disposto a pedir algum favor ao rei para aquela mulher. E ela fala assim: não, mas eu não estou precisando de nada. Aí Geazi, esperto demais, o moço de Israel, de Eliseu, fala assim: meu senhor, eu sei o que ela precisa. Essa mulher, ela precisa de um filho. Ela não tem filho, seu marido é velho. Aí o que Geazi apresenta para o profeta Eliseu? Um problema que está além das forças e condições humanas de ser resolvido. Não estava num âmbito normal, natural, humano, nem a nível de rei. Era coisa muito mais alta. Geazi vai logo no espiritual, Geazi vai lá no profundo da causa da situação. E ele sugere ao profeta que este ore, que este profetize na vida daquela mulher, que ela tem um filho. E ele ainda coloca um problema maior, ele fala: além dela não ter filho, o marido dela é velho. Então, esse caso aqui é um caso para Deus agir, é um caso para Deus operar. Era como se Jesus estivesse falando para o profeta Eliseu: meu filho, você ora e usa sua fé, porque esse negócio aqui só depende de fé, mas é o que ela precisa. E aí o profeta profetiza esse filho.
E ele fala assim: a este tempo determinado, segundo tempo da vida, abraçarás o filho. E ela, naquela hora, ela se assusta com aquilo e ela fala assim: por favor, meu Senhor, homem de Deus, não fica mentindo para mim. Como que eu vou ter filho, né? Era isso que ela queria dizer. Como eu poderei ter filho? Daqui a um ano eu ter um filho, se o meu marido é velho, né? Então, mas o profeta, ele não aceitou nenhum questionamento. Ele deu aquela palavra e acabou, ele não ficou batendo boca. Profeta não fica batendo boca. Profeta não fica orando a Deus para cumprir o que sai da boca dele. Profeta fala o que Deus mandou e acabou. Acredite se quiser, receba se quiser. Se não quiser receber, o problema é de quem está recebendo a profecia, não é do profeta. A obrigação do profeta é falar, é profetizar, é abrir a boca. Agora, quem vai fazer cumprir é Deus. Profeta não tem poder para abrir madre de ninguém. Profeta não tem poder para fazer nenhum sobrenatural. Ele só é um instrumento de Deus. Eu não entendo porque as pessoas ficam idolatrando profetas. O profeta, ele tem que ser respeitado. O profeta é para ser honrado. O profeta é para ser ouvido. E a profecia é para ser recebida. Acabou. É até aí. Agora também não pode ficar maltratando o profeta, né, irmão? Negando um copo de água para um profeta. Misericórdia. O profeta é um instrumento de Deus, é um enviado de Deus. É uma pessoa que Deus preparou, derramou sobre ele dons e usa por misericórdia, mas é algo tremendo. É algo tremendo um profeta abrir a boca e trazer uma mensagem do Senhor que o profeta não sabe nem do que ele está falando, só a pessoa que está recebendo, na maioria das vezes, né? Então, assim como Eliseu profetizou, com um ano, aquela mulher estava com o bebezinho dela, deu à luz a um filhinho. E esse menino cresceu, e esse menino estava bem, tranquilo. Um dia ele foi para o campo com o pai dele, e ele começou a sentir uma dor, ele começou a gritar: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai falou assim: leva esse menino para a mãe. Essa hora é a mãe que tem que resolver, né? A mãe tem mais jeito, a mãe tem mais habilidade, né? Geralmente o pai entrega para a mãe mesmo. E aí a mãe pega aquele menino e o menino morre no colo dela. O que ela faz? Ela vai lá para o quartinho do profeta, coloca o menino em cima da cama do profeta e manda um recado para o marido que ele mandasse um servo com uma jumenta para ela, que ela tinha que ir correndo lá atrás do profeta. Aí o servo pergunta, mas não é, o marido pergunta, mas não é nem lua nova, o que você vai fazer lá? Aí ela fala assim, não, tá tudo bem, tranquilo, vou bem ali, já volto, né? Era nesse tom que ela respondeu para o marido. O marido ficou tranquilo, né? E ela foi desesperada atrás do profeta. E ali, quando ela contou a causa dela para o profeta volta com ela e vai lá e ora e o menino é ressuscitado. Aí tá, pronto, tranquilo, resolveu o problema, tá tudo bem. Aí o profeta chega com uma novidade para ela e fala assim: mulher, deixa eu te contar uma coisa. Vai haver uma fome terrível nesse lugar. Serão 7 anos de fome. Haverão muitas perdas, muita miséria. Sai você e toda a sua casa, vai para longe daqui e passa 7 anos fora. Porque o negócio aqui vai ficar terrível. Sabe o que aquela mulher fez? Obedeceu o profeta. Ela creu no profeta. Ela pega toda a família dela e vai para os filisteus. E fica ali por 7 anos. Ela deixou tudo para trás, amados. Deixou terras, animais, deixou a casa dela, a mobília, as roupas, todos os utensílios de cozinha. Tudo que ela tinha ficou para trás. Foi ela e a família dela para a terra dos filisteus. E ali não foi fácil. Não foi fácil. Ela teve que conviver com essa distância da terra dela. Ela teve que conviver com um povo estranho. Ela teve que conviver
com o mínimo possível, porque ali ela não era rica, ela não possuía terras, ela não possuía gado, ela não possuía plantação, ela não tinha nada ali naquela terra. E o inimigo também não vai alisar a cabeça de ninguém, né? Principalmente se você serve a Deus. Se você serve ao Senhor, o inimigo não vai te facilitar em nada. Pelo contrário, o que ele puder colocar de empecilho, de impedimento, de barreira no seu caminho, de muralha, ele vai colocar para você não prosperar, para você não alcançar a vitória no Senhor, para você desistir no meio do caminho da bênção, né? Mas aquela mulher, ela perseverou. Aquela mulher, ela insistiu em sobreviver, mesmo no caos, mesmo com as perdas, mesmo vivendo com o mínimo possível, ela sobreviveu, ela conseguiu vencer os 7 anos. Imagine, um dia, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí ela se lembra da palavra do profeta que a fome duraria 7 anos. Venceu 7 anos, o que ela faz? Ela volta. E sabe o que eu acho lindo em Deus? É que Ele trabalha por nós diuturnamente. O Senhor, Ele está preparando as coisas para nós. A gente está pensando que Deus está parado e Deus já está lá na frente trabalhando. Aquela mulher, ela resolve ir falar com o rei a respeito das terras dela. Nesse meio tempo, o rei está batendo um papo com Geazi, aquele espertinho Geazi, homenzinho difícil ele, mas em muitas ocasiões ele sempre trazia assim, uma palavra para mudar a história, né? E o rei fala assim, Geazi, me conte sobre os grandes feitos de Eliseu. E Geazi fala assim, olha rei, teve um que esse foi fantástico. Eliseu profetizou um filho para uma mulher, e esse filho morreu, e Eliseu orou, e esse filho ressuscitou. Ela tinha terras, perdeu terras, foi embora, e enquanto ele falava isso, a palavra de Deus diz que a mulher chega para conversar com o rei. Naquela hora. Aí tem gente que fala assim, isso foi uma coincidência. Ou, com Deus não tem coincidência não. Nós costumamos dizer que tem Jesuscidência. É a providência de Deus na hora certa. Você vai para a bênção, para o lugar da bênção, na hora certa, no lugar certo. E ali o Senhor já está te esperando com a vitória, com a sua restituição. Deus já estava esperando aquela mulher ali. Tinha que ser naquele dia, naquela hora, enquanto aquela coisa estava acontecendo ali, enquanto o rei estava empolgado com todo o desenrolar daquela história, como Geazi devia contar assim, muito empolgado, de uma forma assim que envolveu muito o rei. E aí a mulher chega e fala, não acredito que é você. Rei, é essa mulher mesmo que eu estava falando. E aí ela pergunta sobre os bens dela. E sabe o que o rei fala para ela? Vamos ler aqui? Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então o que Deus estava falando ali para ela? Você será restituído. Você não ficará em prejuízo. Você não vai perder nada. Pelo contrário. Enquanto você esteve fora, tudo que a sua terra deveria render, tudo que a sua terra poderia lucrar, tudo que você poderia ter conseguido durante esse tempo que você esteve fora, você vai receber. Desde o dia que você deixou essa terra até hoje, você vai receber a renda do que a sua terra geraria. Você será restituído. Você não ficará no prejuízo. Não é tremendo isso, amados? Não é tremendo a gente saber que Deus não deixa a gente no prejuízo?
Não é glorioso saber que o nosso Deus, ele conta, se caiu uma folha e essa folha é nossa, ela tem que voltar para a nossa mão. Que o Senhor, ele vai fazer com que tudo aquilo que nos foi tirado nos seja devolvido. Tudo aquilo que nós tivemos que deixar para trás por causa de alguma situação que fugiu do nosso controle, que foi permissão de Deus, o Senhor não vai deixar a gente no prejuízo, não vai deixar alguém tomar o que é nosso, alguém usufruir do que é nosso. Ele pode pôr até alguém para trabalhar na terra para nós, mas ele vai ter que dar o fruto daquilo que rendeu. Se foi plantação, se foi gado, seja o que for. O que é nosso, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar. O Senhor não é Deus de diminuição, Ele é Deus de multiplicação. Ele trabalha enquanto nós dormimos. Enquanto aquela mulher estava ali lutando com a família dela pela sobrevivência, o Senhor estava preservando o que era dela. E o Senhor estava fazendo com que o que era dela produzisse uma renda e trouxesse para ela um resultado. Agora a mulher tem a terra de volta, a mulher tem a renda da terra e ela ainda ganhou o quê? Um eunuco. O rei deu um eunuco a ela, está escrito na minha Bíblia. Isso quer dizer, ela ainda ia ter servos, pessoas para servi-la. Ela ainda ia estar com suporte para viver aquele novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de restituição e um tempo de festa. Deus não abandona, Deus não nos deixa entregues ao acaso, Deus não nos deixa no prejuízo, na falta. O Senhor, Ele permite situações sim na nossa vida, que aparentemente nós nos sentimos assim em grandes perdas. A dor é grande e nós achamos que nunca mais vamos ter aquilo que tínhamos. Só que quando Deus manda devolver, Ele dá ordem logo para o rei, e Ele manda devolver, e Ele sempre vai mandar mais. Sabe aquela história do chorinho? Você vai comprar uma coisa assim a granel, você fala, não vai botar um chorinho aí não? Aí a pessoa coloca mais um pouco. Tinha lugares em Brasília onde você ia tomar vitamina, não sei se ainda tem, que eles faziam a vitamina assim, quase o dobro, vitamina de frutas. E aí você ia tomar a vitamina e eles já vinham com o restante daquela vitamina que foi batido para colocar no seu copo. Dava uma sensação boa, assim, né? Poxa vida, as pessoas gostam de ganhar, ninguém gosta de perder, né? Não, vou voltar aqui, porque olha só, eu peço um copo de vitamina e eu tomo quase 2 pelo mesmo preço, né? Então, assim é que Deus faz na nossa vida. Lá no livro de Joel, no capítulo de número 2, no verso de número 25, diz assim: e restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. É essa promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, amados. O gafanhoto comeu o que é seu, a locusta, o pulgão, a lagarta, eles vão destruindo mesmo. Nós temos visto aí reportagens de ataques de gafanhoto, nuvens de gafanhoto que têm invadido plantações, e é uma devastação terrível, é um negócio assustador, amedrontador, desolador. A sensação de impotência que nos dá diante desses ataques é tremenda. Mas saiba, aqui está dizendo que foi Deus que enviou. Foi Ele que permitiu. O meu grande exército que enviei contra vós. Poxa vida, mas Deus não é bom? Por que Ele fez isso? Porque Ele queria mostrar a bondade dEle para você. Ele quer fazer você entender que é Ele que faz tudo,
que Ele que dá, que está tudo no controle dele, e que sem Ele você não pode nada, sem Ele você não dá um passo, sem Ele você não vai ali na esquina, sem Ele você não conquista nada. É só isso que Deus quer que você entenda. Só que quando Ele dá uma ordem para você ser restituído, pode se levantar o inferno inteiro, mas Ele não tem poder nenhum mais contra a sua vida. O exército destruidor, ele tem que bater em retirada, e a vitória, ela tem que chegar na sua mão. E aí o Senhor te restitui o dobro do que você tinha. Você possuía uma terra, agora você vai possuir duas. Se você tinha um comércio, agora você vai ter uma rede de comércio. Está entendendo como é que Deus faz? Ele não vai deixar você no prejuízo, Ele não vai deixar você envergonhado, Ele não vai deixar você confundido. Você já falou tanto de Deus, testemunhou tanto do poder de Deus, e agora a situação que você está vivendo, uma situação desoladora, você sente vergonha, você se sente até humilhado diante das pessoas. Para com isso. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, não. A obra de Deus que está acontecendo na sua vida, ela é perfeita. Ele vai completar o que Ele começou. Ele vai te dar vitória e Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. O Senhor nos coloca por cima e não por baixo. Você vai ser patrão, você vai ser o chefe, você vai ser o dono da situação. Não se preocupe, não. Que Deus não tem derrota para a sua vida, não. Deus tem vitória, Deus tem restituição. O inimigo te roubou, o inimigo te saqueou, as pessoas estão rindo, deixa rir, o problema é delas, vamos ver quem ri melhor. Não diz o ditado, quem ri por último ri melhor? Então, quem vai vencer é você, quem vai rir por último é você, quem vai ter motivo para comemorar é você. Se preocupe não, continue esperando no Senhor, viva o momento na expectativa de que amanhã vai ser diferente, de que amanhã o Senhor vai te restituir, que você não ficará em prejuízo de nada, nada. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, quando eles saíram do Egito, o Senhor falou assim, olha, não vai ficar nem uma unha de vocês para trás. Pelo contrário, amados, não ficou mesmo. E eles trouxeram foi bens do Egito. O Senhor ainda falou, pede roupa para os egípcios, pede joia, pede bens para eles e saiam de lá cheios, né? Saiam de lá supridos. E assim eles fizeram. E os egípcios estavam tão doidos para se livrar dos hebreus que eles davam tudo que eles pediam. Eles levaram muito ouro, eles levaram muitas joias, muitas pedras preciosas, muitas vestes caras. E tanto que ali no deserto eles construíram um tabernáculo com tudo. Eles tinham ouro até para pecar, eles tinham tanto ouro que a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte e ficou muito tempo lá falando com o Senhor, que eles se sentiram só, eles resolveram fazer um bezerro de ouro, derreteram o ouro, tiraram seus brincos, seus colares, tiraram, né, as argolas que eles possuíam, e ali eles derreteram e fizeram um grande bezerro de ouro para adorar. Então, amados, é assim que Deus faz, né? Deus ele sempre vai prover algo maior, melhor na nossa vida, algo que venha engrandecer o nome dele, que venha justificar a presença dele na nossa vida, porque nós sabemos que Deus está em nós, nós sabemos que ele está conosco, mas as pessoas aí fora, elas vão ver aquilo que é palpável, aquilo que é visível, e quando elas virem as bênçãos de Deus, quando elas virem a restituição de Deus na sua vida, elas vão ter dúvida nenhuma que o Senhor é contigo. Então, voltando lá para o nosso texto, 2 Reis 8, a palavra diz que o Senhor restituiu tudo quanto era daquela mulher, todas as rendas das terras, desde o dia que ela deixou a terra até aquele dia. Então, no final, a mulher ficou com o marido,
com o filho, com as terras, com dignidade, com alegria no coração, né? Um sentimento assim de gratidão a Deus por tudo que Deus fez na vida dela, honrada, ela foi muito honrada, Deus honrou a fé e Deus honrou a persistência, a perseverança daquela mulher, porque nos dias das perdas, no dia da fome, no tempo que ela passou ali no exílio, ela ficou de pé, ela não desanimou, ela não desistiu de Deus, ela não voltou atrás na fé dela, ela prosseguiu, ela continuou com o Senhor, ela continuou acreditando, ela contou o tempo. E quando deu o tempo determinado, ela falou assim: agora eu vou voltar e eu vou na presença do rei para eu ser restituído. É na presença do rei, amados, que nós seremos restituídos. Porque o homem não vai dar nada para ninguém. O inimigo piorou. Se você estiver esperando cair do céu, também não é assim. É você se dispondo a ir à presença do rei. Vai com um pouquinho que você tiver, não tem problema não. Eu costumo contar que eu li uma vez Po Yanshu contando, um grande pregador, o maior da Coreia do Sul, que após a guerra, o Senhor deu uma ordem a ele que falasse com a igreja dele, que trouxessem alguma oferta para entregar no altar do Senhor, que o Senhor iria restituir aquele povo sofrido e devastado pela guerra. E as pessoas fizeram uma fila na hora de entregar suas ofertas. E foi uma senhorinha com um prato na mão, um prato talhado na madeira, muito velho, sabe? Aquela madeira assim que usa na roça, que já está até esbranquiçada, até comidinha assim na ponta. Era o pratinho daquela senhorinha, bem idosinha. E ela está andando na fila com aquele pratinho para ofertar para o Senhor. E aí, quando Po Yanshu viu aquilo, ele falou assim: mas Deus, o que a gente vai fazer com esse prato? Para que vai servir? Eu não vou receber. E Deus falou para ele assim: receba. Ela está dando tudo que ela tem. E eu vou restituir. Amados, você dá o que você tem. Você dá o seu melhor. Você faz o seu melhor para Deus. Você oferece o seu melhor. E o Senhor vai te restituir com o melhor dele. Pode ser que o seu melhor não tenha valor material, valor comercial. Pode ser que o seu melhor seja tão pouquinho que você tenha até vergonha de oferecer ao Senhor. Mas não se preocupe. Deus, ele está vendo a intenção do seu coração. Deus, ele está contemplando a sua alma. A gratidão que tem dentro de você por você ter algo para oferecer ao Senhor. E o Senhor, ele vai receber, e ele vai se agradar, e ele vai te restituir. O que você tem para apresentar ao Senhor? Aquela mulher ofereceu o quartinho para o profeta. Ela ofereceu a casa, ela ofereceu hospedagem, ela ofereceu um conforto para o profeta. E o Senhor a recompensou com as terras de volta e com toda a renda das terras. Eu me lembro também de outra mulher que agiu assim, a viúva do azeite, da botija. Ela não tinha quase nada na casa dela. Ela ofereceu a Deus. Quando o profeta perguntou: o que é que você tem? Ela falou assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta falou assim: pronto, a restituição chegou na sua vida. Tem azeite na sua casa? Ah, então tá. Então vai lá e arruma vasilha emprestada. E ela vai e arruma muitas vasilhas e volta no profeta e fala: e agora, meu Senhor? Ele falou: agora volta, fecha sua casa com seus filhos, vai lá e derrama esse azeite.
Aí ela derramou azeite nas vasilhas até não sobrar uma vasilha. Aí ela volta e agora? Aí ele falou assim, agora você vende e vive você e os seus do resto. Amados, Deus está falando com você nessa noite? Deus falou muito comigo nesse texto. Deus falou muito comigo a respeito da minha entrega, a respeito daquilo que eu preciso colocar diante de Deus e da confiança que eu tenho que ter no Senhor. Como nós lemos aqui no livro de Joel, no livro de Crônicas, nós temos que crer no Senhor, que Ele é a nossa proteção. Ele está guardando o que é nosso. Você tem algum projeto na mão de Deus que aparentemente está perdido? Deus está guardando para você. Acredita nisso. Eu estou falando aqui pelo Espírito. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Acredita que Deus está guardando para você. Acredita no que está saindo na boca desse profeta aqui. Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai te restituir. Já tem 7 anos. Para Deus isso não é nada. Pode ter 10 anos, pode ter 20 anos. Deus te fez uma promessa. Ele não é homem para voltar atrás, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir. Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender aquelas pessoas que olham para você e balançam a cabeça e te chamam até de maluco. E dizem, coitado, tá viajando. Como falaram para José, né? Sonhador mor, né? Deixa eu falar. Viva o que Deus tem para você e seja grato pelo pouco que você tiver. Eu já tive que viver situações na minha vida que eu falava assim, Senhor, tá difícil, mas é o que eu tenho, vamos lá. Às vezes eu não tinha coragem nem de falar para as pessoas como que eu estava dentro da minha casa. Ficava envergonhada de falar, quando eu lembrava o tanto que eu tinha antes e agora não tem mais. Que bobagem, né? A gente tem o que Deus permite que a gente tenha e a hora que Deus quer aumentar essa quantidade, Ele aumenta. A hora que Deus quer derramar, abrir as portas dos céus e derramar sem medida bênçãos na nossa vida, Ele derrama e acabou. A palavra de Deus diz que o Senhor abrirá do seu bom tesouro, derramará sobre nós, sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Deus não vai te deixar no prejuízo. Deus vai te restituir. Não sei, de repente você plantou e veio a chuva, veio a geada, veio a seca, não sei, e a sua plantação não deu o que tinha que dar. Eu não sei o que Deus vai fazer não, mas eu sei que o que Ele vai te dar vai sobrepujar o que você esperava colher. E muito, muito. E você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Ei, não desanima não. Levanta sua cabeça. Confia no Senhor. Deixa nessa noite o Espírito Santo de Deus te renovar suas forças, restaurar o seu coração. Ele tem vitória para você, vitória grande. Você não serve a Deus? Você não já ajudou as pessoas? Você não já cuidou do profeta? Não honrou o profeta? Você acha que Deus não viu isso? Está anotado. Tem livros e livros e livros no céu, está tudo anotado. Cada gesto seu, cada atitude sua, tudo aquilo que você investiu no reino, isso tudo está sendo computado. Isso tudo vai vir com juros e correção monetária. Isso vai vir multiplicado e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu lembro quando me falaram no começo de um grande deserto, me falaram que o Senhor restitui 2 vezes mais. E eu me lembro que a situação estava tão difícil que eu tive que desfazer da televisão da minha casa. E eu fiquei tão triste, porque era o que distraía os meus filhos. E uma irmã falou para mim, olha, Deus restitui. Eu passei por uma grande prova
E eu tinha só uma televisão, agora eu tenho duas. E tudo que eu tinha só um, agora eu tenho dois. E eu falava, Deus, mas como que eu vou ter duas se eu tive que desfazer de uma? Ai. Depois quando eu olhei assim, eu falei, pra quê? A gente não precisa desse tanto, né? Quantas pessoas já abençoei com televisão? E hoje, se eu precisar de abençoar mais alguém, eu tenho como. Porque Deus deu. E outras coisas, e tantas outras coisas que Deus deu. Agora você me pergunta, como? Eu não sei, foi Deus que fez, Ele que faz. Ele tem restituído o nosso vigor, Ele tem restituído a nossa força, restituído o nosso físico. Quantas vezes o médico falou que eu estaria impossibilitada de alguma coisa e eu não sou impossibilitada de nada? Não era nem para eu ter nascido, amados. O médico falou para minha mãe, aborta, porque essa criança vai nascer toda deformada, vai nascer um vegetal, porque minha mãe teve rubéola na gestação. E quando eu nasci, minha mãe falou, não vou tirar minha filha. E quando eu nasci, amados, olha como Deus abençoou, até os olhos verdes Deus me deu. Meu pai, a minha mãe conta que meu pai, a primeira coisa que ele fez quando ele me viu foi me desembrulhar, porque eu nasci em 1962. Naquela época os bebês eram enfaixados, eram empacotados, enrolados com um cobertor e com luvinha e com touquinha, só faltava botar umas vendas nos olhos, né? E a minha mãe já me contou que quando meu pai me viu, ele me desempacotou toda. E ele procurou algum aleijume em mim. E eu não tinha nada, irmãos. O médico disse que eu ficaria... que eu não teria um cérebro, que eu seria um vegetal, que eu teria um retardamento, sei lá, total, que eu seria cega, surda, muda, paralítica. E uma parente do meu pai, na mesma época, também engravidou e teve a mesma doença, e o médico falou a mesma coisa, e ela tomou a mesma decisão que a minha mãe. Mas, infelizmente, aquele bebê nasceu com tudo aquilo que o médico tinha falado que nasceria. E assim eu vejo que lá na barriga da minha mãe, o Senhor já estava me restituindo daquilo que o inimigo queria que fosse uma verdade na minha vida. E de lá para cá ele não parou, irmãos. De lá para cá o Senhor tem me restituído em tudo. Então eu quero que você pense nisso e que você fita os seus olhos nos céus, no Senhor. E não desanima não, porque Ele vai te suprir. O Senhor diz que Ele nos dá muito em família. Se você está se sentindo só, se você perdeu um ente querido, o Senhor vai te restituir com uma grande família. Aí você pode dizer assim, mas não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas o que Deus faz dentro do nosso coração, a paz, o conforto que o Senhor coloca dentro do nosso coração, é tão grande, irmãos, que é só vivendo para a gente entender o que é a restituição, o que a restituição traz para a nossa vida. E uma das coisas mais poderosas que a restituição traz é a paz. É a certeza de que nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Essa palavra que eu tenho para entregar para você nessa noite, porque o Espírito Santo me deu. E eu creio que o Senhor está te tirando do prejuízo e está começando a te restituir. E você vai viver dias de glória. De repente seu nome vai até aparecer nas redes sociais aí, com um grande testemunho. E nós vamos bater palma, né? E nos alegrar no Senhor pela sua vitória. Eu quero te convidar a orar, eu quero te convidar a falar com Deus. Amém? Pai, eu nem tenho palavras para te agradecer por tamanho amor, favor, cuidado, por grandes restituições que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oh Deus, quantas vezes o diabo falou, pode chorar porque você perdeu. E a gente muitas vezes ainda chora, né, Senhor? Porque vem aqueles momentos de fraqueza e a gente vacila.
Mas Deus, hoje eu estou aqui chorando de alegria, porque eu sei que nesta hora, Pai, o Senhor já está dando ordem a respeito dos meus irmãos. Eu sei que nesta hora, Deus, o Senhor está tirando o opróbrio de muitos, a vergonha, a humilhação. Eu sei que nesta hora, Deus, o Senhor já está enviando os teus anjos a trabalhar a favor dos meus irmãos. E que grandes milagres o Senhor está fazendo. Eu tenho certeza disso, Deus, que o Senhor nesta hora está abrindo os céus, está abrindo as janelas dos céus e derramando as tuas bênçãos, restituindo aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado. Quando o inimigo entrou, Senhor, na causa e disse, eu não vou deixar, isso não vai acontecer. Essa vida não vai ter vitória. Oh, Pai, o Senhor permitiu com um propósito, Senhor. Um propósito de trazer essas pessoas para mais perto do Senhor, como um dia o Senhor fez comigo. Oh, Deus, e isso só me resta a sentir mais alegria de saber que o Senhor cuida, mas o Senhor até trata, mas o Senhor não deixa no prejuízo. Abençoa os meus irmãos, Pai. Acorde aqueles que estão se sentindo lesados, aqueles que foram enganados, aqueles que foram surrupiados, Pai, aqueles que tiveram seus bens apreendidos, aqueles que tiveram a sua casa saqueada, a sua conta bancária, o seu emprego, o seu comércio. Em nome de Jesus, aquele que teve os seus bens apreendidos, roubado, aquele que foi traído, oh Pai, aquele que foi passado para trás. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toma essas causas nas tuas mãos e restitui, Deus. Restitui aquele que perdeu o casamento, aquele que perdeu um ente querido, aquele que perdeu algo precioso, Pai, e que não está conseguindo viver sem. Oh, meu Deus, um dia eu tive que entender que só não conseguimos viver sem a Tua graça, sem a Tua glória, sem a Tua presença. Pai, restaura esses corações e completa a obra nessas vidas e supre essas almas, Senhor, como o Senhor tem suprido a minha, de paz, de certeza de que nós somos só, de certeza de vitória. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu peço, toca em cada um nesta hora, meu Deus. Toca e abençoa. E que o inimigo das nossas almas, Pai, seja envergonhado e que ele bata em retirada, sem direito de retorno e retaliação. Essa é a minha oração, Deus. E eu te agradeço por tudo que o Senhor está restituindo, por cada vida que o Senhor está alcançando nesta noite, para trazer de volta, para trazer o melhor, para que o seu nome seja glorificado. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós ficamos emocionados, amados, porque sentimos assim a presença de Deus tão forte e temos a certeza que você também está sentindo aí, que o mesmo Espírito que está me visitando aqui está te visitando aí, que o mesmo Deus que está trabalhando aqui no meu coração está trabalhando no seu. Então levanta a sua cabeça, reaja, vai diante de Deus e oferece o que você tem, oferece o seu melhor e obedeça a direção de Deus. Se Deus mandar você ir, vá. Se Deus mandar você ficar quietinho, fica. Se Deus mandar você falar, fale. Se Deus mandar você calar, se cale. A melhor coisa que a gente faz é obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça. Obedeça ao Senhor e você vai ver como Deus vai conduzir as coisas para te abençoar, como Deus vai conduzir as coisas para mudar a sua sorte, para acudir a sua família, para socorrer os seus. E você não vai ter falta de nada, pelo contrário, você vai ter para dar e você não vai pedir emprestado. Pelo contrário, você estará
como cabeça e não como cauda. É o Senhor que te exalta, é o Senhor que te honra, é o Senhor que coloca uma coroa de glória na sua cabeça. Recebe essa palavra, recebe a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Bom, como eu não posso ver quem está entrando no Instagram, fiquei sabendo que o pastor Joanes está conosco nesta noite, convidado para estar nesse culto. Que bênção, né, pastor Joanes? Fico muito feliz com a sua presença aqui. É uma sumidade na palavra, um homem experimentado em obras e de uma sabedoria tremenda. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua casa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs que tem acompanhado esses cultos, que tem estado conosco, que tem orado conosco, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado, que tem nos sustentado na oração, nos sustentado na palavra, que tem nos socorrido, que tem sustentado esse ministério financeiramente. Nós estamos trabalhando para um reino que é poderoso, o reino de Deus, e o nosso propósito é alcançar almas, o nosso propósito é discipular vidas, o nosso propósito é cuidar daqueles que o Senhor coloca no aprisco, para que chegue aquele dia, nós venhamos apresentar as almas e falar: tá aí, Senhor, as almas que o Senhor nos confiou. E eu creio, Deus, que Deus está fazendo um mover sobrenatural nesses dias e que em breve nós vamos poder estar juntos, olhando nos olhos, né? A boca ninguém vai ver porque vai estar de máscara, mas pelo menos no olhar a gente vai se conhecer, se reconhecer, se ver e se alegrar. Então vamos esperar esse dia e até lá vamos continuar marchando firmes, hein? Fica firme no Senhor. Não aceite nenhum acordo com o inimigo. O Espírito de Deus me manda falar isso aqui. Cuidado, que o inimigo vem com sapatinho de lã, vem com uma falinha mansa, vem com humildade e vem com aquele jeitinho assim. Sabe como que é o nome disso? Espírito de sedução. Vigia, cuidado, para o inimigo não te enganar e você não perder a sua bênção por causa de um prato de lentilha. Amém? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo que o Senhor nos permitiu estarmos aqui juntinhos, buscando a presença dEle. Está tão gostoso aqui, né? É tão gostoso estar na presença do Pai, nos braços de Deus, que a nossa vontade é de passar todo o tempo. Mas vai chegar a hora que a gente vai para a eternidade e lá vai ser assim, né? Até lá nós temos muita obra nessa terra, muito trabalho. Vamos lutar. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que é precioso para nós, onde nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, buscando a tua face. Pai, recebe o nosso culto, a nossa gratidão, recebe, Pai, o nosso clamor, recebe a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus, nos dá uma noite de sono tranquila e abençoa, Pai, os projetos que o Senhor colocou no nosso coração. Segura forte na nossa mão e não nos deixe cair, Pai. Em nome de Jesus, eu também venho clamar nessa oração final por todos aqueles que estão enfermos, que seja pelo Covid-19 ou qualquer outro tipo de enfermidade. Oh Deus, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Entra com a cura, entra com o milagre nesta noite, Pai, para que o Teu nome venha ser exaltado e engrandecido. Eu oro, Deus, e te peço, recebe, Pai, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Coloca assim a mãozinha na posição de receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e para todos sempre, e a igreja diga amém. Que Deus te abençoe, até amanhã às 10 horas da manhã,
para meditação na palavra do Senhor e um beijo no seu coração.